Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, pedi de novo para a gente começar às 6h30, porque eu acho que vai ter muita coisa para a gente comentar. Se por acaso não tiver, a gente termina mais cedo também, não tem problema. Bom, muito grato aí pela presença de vocês e eu espero que a gente possa aprender um pouco mais sobre detalhes do uso do orçamento. Na terça-feira passada, anteontem, durante a apresentação de ética, eu fiz uma experiência. Sempre foi muito complexo para mim colocar nessas apresentações pelo Meet do Google um vídeo. E aí, às vezes entrava, às vezes não entrava. E aí eu fiz um teste, descobri uma técnica, fiz um teste na terça-feira que deu tudo certo, lá em ética. Então, na preparação dos slides para essa aula, eu tomei conhecimento de um vídeo que devia ter uns 15 minutos, e eu fiz um corte ali dele de uns 3 minutos, se não me engano, 4, e aí vou colocar aqui para vocês também. Então, continua sendo um teste, mas já com um primeiro teste feito, que deu certo. Então, vamos ver se essa execução de hoje vai dar certo também. E esse teste de hoje, ele tem uma variável a mais. Boa noite, professor Simval, chegando aí agora. Esse vídeo está em inglês, e eu já descobri como converter as legendas do inglês para o português, porém isso não entra automaticamente. Então, assim que eu entrar no slide que vai para o vídeo, eu vou entrar, travar, vou colocar o pause, ajustar a legenda e tocar o vídeo. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Professor Simval, algum comentário? Segunda parte da aula sobre orçamento. Não, sem comentário. Se não há comentários, vamos à apresentação. Então, lembrando, nós temos um atendimento chamado Doutor Finanças. Esse atendimento, uma das pessoas que pratica esse atendimento sou eu. Por ser professor universitário, eu entendi que esse atendimento seria melhor se tivesse um método. Então, eu bolei um método, um pouco ainda sem critério. Esse método está sendo testado não só lá no Doutor Finanças, mas também nas aulas, porque ele é aperfeiçoado a cada momento. A ele são incluídos algumas notas, né, que eu faço, como essas que eu mostro para vocês. E, à medida que eu vou acumulando alguns dados também, eu vou incorporando a metodologia e aperfeiçoando cada vez mais. Então, nós vamos falar sobre o processo orçamentário. Lembrando que semana que vem a gente deve entrar, em princípio, para poupança e investimentos, que normalmente é o tipo de assunto que as pessoas mais gostam, que visa a elevar o patrimônio líquido da pessoa física ou da sua família. E o quarto passo, a fruição, a previsão de consumo disso, que o Gustavo Cerbasi chama de massa crítica, até um pouco antes da nossa morte. Segundo plano. Vamos lá. Bom, então, essa apresentação sobre o processo orçamentário, ela ficou dividida em 2 dias, assim como a parte do endividamento.
E aí a primeira parte está aí em cima, quando eu mostrei a apresentação parcial da Escola de Educação Previdenciária, uma explicação sobre como elaborar um orçamento, as 3 fases. Mostrei algumas notas sobre orçamento pessoal e dei uma pincelada numa estatística descritiva que eu iria falar hoje. Então, hoje eu começo com essa estatística descritiva. Vou tentar apresentar esse vídeo sobre o qual eu estava falando ainda agora. Haverá poucas notas pessoais, além dessas que eu já mostrei, algumas outras, e vou passar para vocês uma tarefa. Na verdade, eu vou só complementar, porque eu agora tem uma hora e pouco, eu enviei para vocês essa tarefa sobre a qual eu vou falar. Então, está no e-mail de vocês, se não me engano, é para responder até amanhã, se não me engano. Tá? Então, vamos começar com uma pequeniníssima revisão sobre o que foi falado na terça-feira. Logo depois, a gente entra na estatística descritiva. Bom, então, na terça-feira, eu iniciei falando sobre essa apresentação que eu fiz no dia 5 de agosto do ano passado. Isso foi resultado de uma conversa que eu tive com um grupo de defensores públicos que trabalham no Ministério Público. A tarefa deles é cuidar do NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor. Esse NUDECOM, sempre muito preocupado com o superendividamento. Como eles, NUDECOM, também fazem parte do grupo de professores e voluntários da Escola de Educação Previdenciária, foi providenciado um contato entre eles e eu. Nós tivemos uma reunião. A minha sugestão foi falar sobre orçamento, porque eu tenho a impressão, a minha percepção é de que orçamento é talvez a coisa principal que a gente tenha que saber. Com o orçamento bem feito, a gente combate as dívidas, o primeiro ponto aí do método. Nós provemos recursos para poupança e investimentos, que é o terceiro passo, e também, por que não dizer, administramos essa massa crítica de dinheiro, de riqueza, consumindo até uma data provável da nossa morte, baseada em alguns itens que eu ainda vou falar. Então, o orçamento, de uma certa forma, ele monitora todo esse fluxo financeiro e econômico que vai acontecer na nossa vida. Okay? E esse vídeo, justamente, ele começa falando sobre a opinião de uma pessoa que, se tivesse que ensinar apenas uma coisa sobre finanças pessoais, seria ensinar a fazer e operar o orçamento. Eu deixei claro nessa terça-feira que a operação do orçamento ela é muito complexa. Fazer um orçamento, fazer previsões, não é tão complexo assim. Tem a sua complexidade, mas a gente viu essa técnica que eu mostrei. Se a gente pegar uma sequência de meses, achar as médias das categorias, está feito o orçamento, ok? Observando, além da média, também a tendência, se está numa tendência de estabilidade dos valores, ou de subida ou de descida. Tá? Então, existe uma percepção de algumas pessoas, eu estou incluído nessas pessoas, de que a prática orçamentária ela é decisiva para as finanças pessoais. E aí, para explicar isso para as pessoas, lá nessa aula que eu dei, e para fazer na nossa aula, eu comecei com um exemplo de 10 dias, os últimos dias do mês de março. Eu simulei isso, não é um caso real. E aí depois eu passei para esse exemplo aí. Esse exemplo já mostra o mês de setembro completo, do início ao fim, com 4 itens, 4 meios por onde o dinheiro flui. O caixa, que é o que eu costumo dizer, que é o dinheiro que está na carteira, a conta corrente, onde teve aquele erro de R$ 1.800, que é a nossa tarefa, vou explicar, pela conta poupança e pelo cartão de crédito. Lembrando que a conta poupança poderia ser também uma conta de investimentos. Então, é muito simples, hoje em dia a gente tem uma conta de investimentos, então, por lá transitam recursos. Nós tiramos dinheiro da nossa conta corrente e mandamos para lá,
esse dinheiro que está na conta de investimento pode virar um título do Tesouro, pode virar uma cota de fundo imobiliário, pode virar uma ação de uma empresa. Nós temos proventos recebidos do... Eu estou aqui lembrando que, inclusive, hoje, dia 8, é dia de provento de fundo imobiliário e eu esqueci de ir lá ver. Né? Então, hoje eu ganhei dinheiro e esqueci de conferir. Que é isso que eu estou falando agora. Periodicamente, depois de um certo tempo, você começa a ter proventos ali dentro. Então, as ações, os fundos imobiliários passam a ser uma fonte de recurso para você. Né? E, então, é a mesma coisa aí que a conta poupança, quando a gente diz que tem aí no dia 10 esse rendimento de R$6. Então, lá o fundo imobiliário, por exemplo, costuma pagar praticamente todos os meses um tipo de recurso, que a gente chama de aluguel, e na medida que a gente vai crescendo, esse valor lá que a gente deposita em investimentos, também esse fluxo vai aumentando. E, por último, o cartão de crédito, onde eu coloquei apenas 2 gastos para simplificar a aprendizagem. E lá eu tentei demonstrar que quando a gente paga aqui esses R$200, depois, lá na nossa contabilidade, a gente tem que fazer o ajuste, tirando o valor de pagamento, que não é a categoria, e incluindo o valor das categorias a que esse pagamento se refere. Então, eu mandei essa lâmina pelo e-mail de vocês, alguns podem já ter a oportunidade de ter visto, mandei essa lâmina, que aí você vai pegar para fazer a tarefa. Tem aqui os dias, e a minha sugestão é que você faça 4 fluxos e depois integre esses 4 fluxos num só. A resposta do exercício vai ser você mandar esse fluxo para mim, final. Tá? Você vai precisar identificar as origens de recursos, quer dizer, como essa pessoa obtém recursos, as aplicações de recursos, onde essa pessoa gasta dinheiro, e, finalmente, se está com um superávit ou um déficit mensal. Basicamente, é essa mensagem que o cara fala lá em inglês, que eu vou colocar a legenda em português, eu espero. Se fosse ensinar apenas uma coisa de finanças pessoais, era exatamente isso: elaborar um orçamento e saber usá-lo. Então, desse conjunto de informação, eu fiz esses 4 fluxos aqui, um de cada cor, para representar os 4 meios por onde flui dinheiro, e aqui o resultado disso. Na apresentação, eu percebi esse erro aqui de 1.800. Ok? E como tem um erro, eu pretendo preparar isso aí para a próxima vez, eu vou fazer esse exercício novamente, obviamente, e aí eu pensei, poxa, eu vou passar como tarefa. Minha sugestão para você, isso pode ser uma tarefa muito simples, você vai fazer isso em, sei lá, 10 minutos, eu estimo que quem tem um bom conhecimento faz isso em 10, 15 minutos, mas, ao contrário, você pode ter muita dificuldade de fazer. E aí eu sugiro que você reporte isso para mim. Professor, estou com dificuldade, não entendi. E aí a gente pega este exemplo e faz com calma no dia. Tá? Quando eu acabar de fazer essas apresentações, todas, mais o investimento e a fruição, praticamente vão acabar as aulas. Eu vou ficar só recebendo trabalho e chamando pessoas para virem falar aqui. Tá? E aí a gente pode pegar um dia e fazer passo a passo. A aula pode ser elaborar isso daí. Isso realmente é importante. Eu estou supondo que um ou outro de vocês não saibam fazer. Ok? Se todo mundo souber, beleza. Passa batido sobre isso. Mas se não souber, eu preciso ter conhecimento para que a gente possa fazer uma apresentação específica detalhando isso daí. Só esse detalhe. Detalhando o detalhe, né? Só esse procedimento aí. Bom, mostrei como é complexo lidar com o orçamento nas 3 fases, observando que cada uma das fases cai no meio. Pronto? Tinha uma aluna aí que botou uma mensagem muito rápida, eu não consegui ler. Você deu aí? Eu acho que é a Ana Beatriz. É para fazer igual o que já foi feito, mas agora com o valor certo. Sim. Pode até ser que o resultado seja o mesmo, mas como teve aquele erro, que eu não sei que erro é, eu ainda ia fazer uma certa auditoria ali. Então, como eu vou fazer, eu pedi para vocês fazerem também. Tá? Então, eu espero que tenha respondido. Beleza.
Pode ser que o resultado seja igual ao que eu estou apresentando aí, tá? Só que naquele lanche, se não me engano, não é 1.800, se não me engano é 25. Tá? Então pode ser só esse erro aí. Mas é uma oportunidade para você praticar isso. E a minha sugestão é: encontrou dificuldade, reporta isso. Isso realmente é muito importante. É muito... eu diria que é um ponto assim, bem fundamental a gente fazer um curso de finanças pessoais na universidade e, ao final desse curso, saber lidar com o orçamento. Tá? O segundo ponto seria fazer investimento, que a gente vai ver também. Como abrir a conta, como mandar dinheiro para lá e tudo mais. Então, como essas 3 fases, elas costumam acontecer, então eu destaquei 4 meses, né, de referência, esses 3 aí, onde a gente vê bem o planejamento, a execução e o controle, e o mês que a gente está. Então, é bem interessante a gente fazer essa abstração dessa separação temporal que as fases têm, para poder compreender o processo. E aí, nesse caso específico, nesse mês específico, se não me engano, foi dezembro, que está aqui no meio, diferentemente do exemplo de março, onde foi deficitário, dezembro foi superavitário, nesses 2 valores aqui. E aí eu fiz um monte de conta, se não me engano é o próximo slide, eu fiz um monte de conta aqui para demonstrar como esse 9 que está aqui, como esse 349 que está aqui, que são esses 2 indicados aqui, bem sinteticamente, como que a gente consegue abrir isso daqui. Esse slide aí não está nesse treinamento que eu falei. Isso é bem avançado. Tá? O treinamento que eu falei é só montar o fluxo, que vai dar essa execução aqui. Só que, se quiserem também, a gente pode fazer um exercício desse aí. Ok? Porque, ó, isso aqui a gente aprende em contabilidade gerencial, se não me engano. Custos 2, alguma coisa assim. Tá? Falei sobre algumas notas nessa terça-feira, né, coisas que eu vejo no YouTube, ou de leituras que eu faço, etc., que ainda está bem mirradinho. Né? Aos poucos eu vou colocando coisas, e aí pretendo um dia juntar isso tudo numa publicação bacana, publicar um livro, quem sabe. Tá? E terminei falando sobre essa válvulazinha que está aqui embaixo, de uma apresentação que eu vi no YouTube, chamado Bank on Yourself, né? Como bancar-se, como autofinanciar-se. Inicialmente eu pensei que era um financiamento desse que eu imagino, você ter uma conta poupança para que ela sirva de banco para você, porém, na verdade, se não me engano, isso aí é uma instituição financeira, onde você coloca dinheiro lá, e esse dinheiro do investimento acaba sendo um fundo que dá lastro para os empréstimos que você precise. Tá? Se não me engano, é isso. Agora, tem alguns raciocínios ali dentro muito interessantes. Tá? Então, essa válvula aqui, que a gente pega esse fluxo de recursos e administra parte dos recursos que vai para o presente, e aí você gasta, está aqui sendo jogado fora. Entender que não é jogar fora uma coisa danosa, mas é jogar fora no sentido de que, na medida em que você consome agora, você não manda o recurso para o futuro. Poupança e investimentos, que é o nosso próximo assunto, que eu, inclusive, devo voltar para esse slide aí. Então, essa válvulazinha aqui é o orçamento. Tá? Então, ele destina recursos. Na verdade, até faltou aqui, podia destinar para o passado também, que é quando a gente paga as dívidas, né? Então, quando a gente paga uma dívida, a gente está destinando recursos que a gente não recebeu lá no passado. Onde lá no passado, até lembrei, é uma dádiva a gente gastar um dinheiro que não tem. Então, hoje, quando eu tenho dinheiro, eu pago coisas lá do passado. Então, essa válvula aí, ela poderia também transferir dinheiro para o passado, pagando dívidas. Aqui eu aumentei um pouco o desenho para a gente ver melhor. Bom, então vamos na parte de hoje, efetivamente. Estatística descritiva. Como a minha base de estatística, embora eu já tenha feito mestrado e doutorado
essa base é fraca, a meu ver, embora eu saiba algumas coisas sobre estatística, saiba talvez falar sobre ela, mas não calcular. Está aqui o programa, está aqui os dados, vem com o resultado. Eu não sei fazer isso, estou fazendo meus estudos. Eu fui procurar uma definição sobre estatística descritiva, que é exatamente o que eu queria mostrar aqui. Tá? E queria lembrar para vocês que a grande maioria das monografias que eu recebo para avaliar, que tem estatística, normalmente ela é uma estatística descritiva que ela não agrega muito valor acadêmico ao trabalho. Porque a estatística descritiva, como a gente vai ver, apenas mostra o fenômeno. Né? Então, a gente faz um gráfico. Então, as monografias vêm assim, um gráfico descreve que 70% respondeu de um jeito, 20% de outro jeito e 10% de um outro jeito. Então, o grande lance é a gente pegar a descrição que a estatística apresenta e aí fazer inferências. Ou seja, já que a amostra determina isso, através da inferência eu posso supor que no universo que eu estou investigando, através dessa amostra, então, talvez esse fenômeno, se ele corresponder dessa maneira, e aí tem algumas maneiras estatísticas da gente prever aí a confiabilidade dessa informação, isso talvez, o que está acontecendo aqui, talvez esteja acontecendo no universo considerado. Então, essa segunda parte, essa parte da inferência, a maioria dos alunos não faz. Tá? Então, eu resolvi fazer um bom treinamento nisso daí para poder orientar melhor os alunos nas monografias. Então, vamos a ela. Primeiro aí uma descrição, uma informação sobre o que vem a ser estatística descritiva. Tá? Ela sintetiza uma série de valores de mesma natureza. Então, a gente vai ver aqui algumas naturezas diferentes. Eu vou relacionar sempre duas variáveis e vou tentar fazer essas medições. Essas duas variáveis que eu vou mostrar, dessas naturezas, sempre a variável independente, ela vai ser a idade. Então, eu vou sempre medir alguma coisa em relação à idade. Ok? Permitindo que se tenha uma visão global da variação desses valores. Organiza e descreve os dados de três maneiras, por tabelas, gráficos e medidas descritivas. Então, é isso normalmente que eu vejo nas monografias, num papo com outro professor, numa ideia da gente entender melhor esse processo e se aperfeiçoar em estatística, a gente comentou um com o outro. O que vem, normalmente, é estatística descritiva, que não agrega muito. Tá? Bom, então, preciso caracterizar a amostra que eu vou exibir aqui. Tá? Uma primeira amostra, que vai ficar sempre à esquerda da tela, ela tem um N de 123 ocorrências. E são os dados do Doutor Finanças. E eu indico como restrição desses dados que esses 123, eles reúnem informação de 2016 até 2020. Então, é uma faixa grande, de 4 anos. Então, tem questões inflacionárias, tem um monte de coisas aí que precisavam ser ajustadas, e não foram. Tá? Então, esse é o principal tipo de restrição que esses dados do Doutor Finanças, que vão ficar à esquerda, eles têm como característica. E uma segunda coleta na turma de 2020/4, que, se não me engano, a gente atravessou o verão aí, começando lá em novembro, se não me engano, tem um N muito maior, olha, 2021, parece até o nosso ano, né? 2021 itens. Okay? Só que aí tem uma restrição também bem chata. Eu não confio nesses dados. Por quê? Como foi uma tarefa, e quanto mais respostas tivesse, mais ponto o aluno ganhava, eu tenho muita desconfiança de uma boa parte dessas respostas. Então, para você ter uma ideia, algumas pessoas com 18, 20 anos de idade tinham algumas respostas absurdas, do tipo, eu tenho uma dívida de R$500 mil,
eu tenho bens e direitos no valor de R$80 mil, de R$700 mil. Então, provavelmente, aí uma boa parte desses dados foram contaminados, assim, por esse procedimento de fazer por fazer. Tá? Então, eu, como pesquisador, eu aprendi com esse episódio esse tipo de coisa. Não, eu até comento, né, que é um N bem grande, 2021. O N de 2021 é bem interessante para a estatística, mas não são muito confiáveis. Tá? Mas, de qualquer forma, estão aqui para a gente ver. E uma coisa acontece, a gente vai ver. As duas amostras, elas refletem, em relação a fazer orçamento, um tipo de informação contrária. Então, o que uma indica, a outra indica o contrário. Eu não sei por que isso aconteceu. Tá? Na verdade, eu queria ver se havia uma homogeneidade. Né? O que está sendo refletido pelo Doutor Finanças também ocorre no que eu peguei. Isso daria mais confiabilidade a esses dados. Mas, como foi adverso o resultado, eu mantenho a ideia de que não são confiáveis. Então, são restrições, dá para a gente estudar, dá para eu falar sobre isso daqui, tá? Mas dá para ter uma boa compreensão a respeito do fenômeno e a relação entre si, entre esses dados. Porque, por exemplo, quando eu vejo que uma faixa etária aumenta, por exemplo, 40% a incidência de um determinado evento, como, por exemplo, uma dívida, a dívida da faixa dos 30 a 40 é 50% maior do que a dívida dos 20 aos 30. Não necessariamente no universo, e aí que eu estava falando da inferência, no universo isso se verifica. Mas a gente pode supor que há um aumento. Não necessariamente de 50%, como a estatística está mostrando, mas é um aumento. Então, eu posso supor que a idade aumentando, aquele fenômeno também vai aumentar. Talvez não nessa proporção. Isso provavelmente virá com o tempo, na medida em que eu for entendendo melhor esse processo de coleta e análise de dados. Tá? Então, alguma relação é verdadeira. Ok? Então, a primeira correlação. Então, lembrando que sempre a variável independente, ou seja, que vai aparecer em todas as coletas, e em função dela, as outras variáveis vão ser medidas, tá? Vai ser a idade. Então, aqui eu estou... perdão. A variável independente é fazer orçamento. Eu confundi, porque a faixa etária é o primeiro. Então, normalmente, esse azulzinho aqui no início, de faz, e aqui também, é o que da amostra faz orçamento, ou declara fazer orçamento. Então, no gráfico da esquerda, lembrando, Doutor Finanças, 120 e poucas pessoas. Tá? Repara que o azul sempre está menor do que os outros. Isso indica que, na amostra do Doutor Finanças, quem faz orçamento tem menos incidência em todas as faixas etárias. Ok? Aqui na faixa de 60 a 69, inclusive, nem apareceu qualquer resposta. Lá na amostra de 2.000 pessoas, ocorre o contrário. A coluna azul, em todas as faixas etárias, aparece com predominância, indicando que em todas as faixas etárias dessa coleta de 2.021 pessoas, as pessoas fazem orçamento. Tá? Então, isso aí, inclusive, para quem gosta de pensar em ser pesquisador, é uma coisa interessante. Às vezes você mexe um pouquinho na maneira como você coleta ou trata os dados, resultados diferentes. Okay? Então, o professor Simval até chegou a comentar sobre o que se tem falado na mídia sobre esse namoro do jornalismo com ciência, dos especialistas com ciência, etc. E o que se fala, o discurso, normalmente depende muito da metodologia de coleta e análise dos dados. E aí, entrando um pouquinho em ética, lá na Alemanha tinha um estadista, Bismarck, se não me engano, ele falou, se não me engano foi ele, né?
Os números não mentem, mas os homens mentem com os números. Então, dependendo da maneira como a gente coletar os dados e tratar esses dados, a evidência desses dados, como eu vou mostrar isso para o público, pode levar a conclusões diferentes. Estou mostrando aqui agora a mesma pergunta, né? Faz, não faz orçamento. Em amostras diferentes, resultados bem antagônicos. Tá? E vocês podem reparar que em todos os slides vão estar isso aqui, ó. Amostra com evidência diferente. Eu estava torcendo para ter alguma coisa parecida, e não teve. Todas elas foram antagônicas. Tá? Então, isso sugere uma coisa bem estranha, né? Eu não estou sabendo avaliar isso direito. Ou um dos dois está avaliando bem e o outro está avaliando mal. Por sexo, então, de novo, a variável independente faz ou não faz orçamento, vem primeiro aqui em azul. Na amostra Doutor Finanças, tanto homens como mulheres, o menor grupo é o que faz orçamento. O laranja aqui é o faz com precariedade, e o cinza é que não faz. Já na amostra de 2.000 pessoas, tanto homens como mulheres declararam que sim fazem orçamento, de maneira satisfatória. Tá? Então, de novo, amostra com evidência diferente. Variável dependente agora, Estado Civil. Amostra Doutor Finanças, casados e solteiros. Existem outras, Estado Civil, como viúvo, namoro, noivo, só que como eram coletas diferentes, então eu não pude fazer, para fazer a comparação, eu isolei só essas duas variáveis, casados e solteiros. Tá? Então, no Doutor Finanças, amostra da esquerda, casados e solteiros que fazem, casados ou solteiros que fazem orçamento, menor grupo. Na amostra da turma de 2020/4, casados ou solteiros que fazem orçamento é a maior amostra. É o maior grupo dentro da amostra. Variável dependente, renda. Então, em todas as faixas de renda, ganhando menos, né, entre até R$ 1.000 por mês, entre 1.000 e 5.000, entre 5 e 10 e entre 10 e 15, aqui nessa coleta, inclusive, vi também mais de 15.000, né, por mês. Deveria ter tirado isso aqui. Nós vemos que em todas as faixas etárias, quem diz que faz orçamento é a menor parte da amostra. E aqui, por renda, quem diz que faz orçamento é a maior parte da amostra, essa barra azul. Variável dependente quantidade de filhos. Então, na amostra Doutor Finanças, à esquerda, em qualquer quantidade de filhos, 0, 1, 2 ou 3, a participação na resposta faço orçamento é a menor. Em qualquer quantidade de filhos na amostra de 2.000, 0, 1, 2, 3 ou mais de 3 filhos, a parte maior da amostra é que faz orçamento. Então, reparem que coisa interessante. Praticamente a mesma pergunta, com uma sintetização das respostas bem diferente. O fato de possuir animais de estimação, variável dependente aqui. No grupo Doutor Finanças, foram as menores, tanto se a pessoa tem ou não tem orçamento. Perdão, tem ou não tem PET. E na amostra de 2.000, ter ou não ter PET, nos dois casos, um índice maior de pessoas que fazem orçamento. Uma coisa que está me passando pela cabeça aqui, que talvez possa explicar, é que essa galera aqui, a grande maioria era de jovens. Tá? E eu cheguei a comentar que quanto mais jovem, ali beirando os 25, 30 anos, maior a probabilidade da pessoa fazer o orçamento.
Então, quando você tem uma amostra massivamente de jovens, isso pode ter feito essa tendência, né? A média de idade aqui da galera do Doutor Finanças, se não me engano, é na faixa dos 42 anos. Aqui a grande maioria tem até 30 anos. Então isso pode ter dado essa diferença. Então, o último slide aqui, a variável dependente, quantidade de bens e direitos. Então, uma lista de o que essa pessoa tem avaliado em reais. Lembrando que eu não pedi comprovante de nada, simplesmente a pessoa declara. Então, aqui nós temos em quase todas as classes, né, dividido aqui por renda, ó. Perdão, os valores aqui embaixo. A menor parte é que declara fazer orçamento, com exceção das pessoas que possuem bens e direitos na faixa de 50 a 100 mil reais. Que aqui dá em torno de 75% dessa faixa aqui indica que tem esse valor. E aqui, dos 50 a 100 mil reais, também quase a maior incidência foi nessa classe aqui. Então, é a única correspondência de incidência que eu vi. Tá? Então, com exceção dessa barra, manteve o padrão durante todas as evidências desses dados. Tá? Então, só lembrando, essa estatística que eu mostrei, ela nos chama atenção para essa questão, né? Então, todas as minhas apresentações que eu tinha feito até agora, eu considerava só os dados do Doutor Finanças. Então, agora eu vou ter que, pelo menos, avisar nas palestras que houve uma outra coleta que indicou isso, isso e isso. Tá? Então, isso é interessante. Então, o segundo ponto vai ser a exibição desse vídeo aí. Podem ficar tranquilos, porque, olha, ele vai durar menos de 3 minutos. Tá? É um vídeo que está em inglês, porém, eu vou pausar, ajustar para português e reproduzir. Eu espero que o áudio esteja bom. Se não tiver, se estiver mudo ou com áudio ruim, por favor, me avisem, porque eu vou estar sem condições de perceber. When you talk about the checklist of things that people need to understand to be considered financially literate, I think it delves into a number of categories. It numbers into your basic everyday financial living, the basics of debt, and understanding just sort of what credit card debt means, what mortgage debt means, what a car payment means, budgeting, understanding money in, money out. It's stuff that really sometimes can seem very basic, but clearly is not. If you're not financially literate, then you have to worry about your spending. You have to worry if when you retire, you can meet your goals. It all starts with income. Income means the money you have coming in. How do you make your money? The law of comparative advantage comes in handy when making career choices. Figure out what you do well and enjoy that others value highly. I've worked very hard and built a successful business, and I don't have to worry anymore in my life about, your month-to-month bills and things like that. But that is true only because I did used to.
I didn't have parents to give me money. I didn't have anything to fall back on. There wasn't a safety net. But what I did was rigorously plan and sort of set goals and then try to go about achieving them. You don't have to own a business to think this way. Start thinking how you can make yourself more valuable to potential employers, coworkers, and customers. How can you do your current job better, even if it is a minimum wage job, internship, or volunteer position? Are you working harder than others? First one there, last one to leave, not texting while on the job. These types of choices help differentiate you from others, and they create value for you in the job market. Remember, in the real world, you don't get paid for effort, but rather when you create value for others. And managing that money is just as important as earning it. Expenses are money going out. How do you spend the money you've earned? Do you even know where all your money goes? Many people don't. If I could only teach to young people today just one financial literacy skill, a necessity that people understand, is to construct their own financial budget and how they execute upon that. All I mean by this is to understand that there are fixed expenses. They have $3,000 that comes in, and they have $2,500 of expenses. They need that fixed expenses, the stuff they have to, your rent, your car payment, your whatever the case may be. They need that number to be lower than what's coming in. I think the easiest way is the 50-30-20 rule, which is 50% of your monthly income goes towards bills and housing, 30% goes towards finances, which is paying off debt or saving, and the final 20 goes towards entertainment or going out for things that you like to do. So obviously the fixed have to come first, and you chip those away, and those get done, and then applying percentages to the rest. I think there's very little of that goes on. Some of the things that go wrong when one doesn't do it, and this is of course very common, you end up living your life in a way of you're always playing catch up. And it becomes very debilitating when someone gets behind. They may have the benefit of the consumption, then a new paycheck comes, a new bonus comes, and they don't get to enjoy the fruit of it because they're paying off the last toy that they purchased. And so you live behind instead of forward. I think that has a profound impact on one's stress level, but also just their capacity for the enjoyment of life. If people just started with that, the layering of financial priorities in their month-to-month cash flow planning, I think that would be the immense first step towards financial literacy. Bom, acredito que tenha dado certo. Eu queria ressaltar que a gente tem aquele canal do YouTube que eu já indiquei para vocês, e a gente pode, quem sabe, em algum momento do futuro, podemos começar até com essa turma, esse tipo de vídeo ser feito por alunos, essa é a ideia. Tá? Nós mesmos produzir esse tipo de vídeo e a gente poder usar esses vídeos nas nossas aulas. Tá? Por um acaso, eu estava pesquisando para fazer isso daí, achei, e ele fala exatamente o que eu estava pensando, né? Assim, começa a falar de dívida, é o primeiro ponto que eu mostrei, e depois a prática do orçamento, construir e operar. Então, essa construção e operação, essa ponte as pessoas não fazem. Tá? Então, quais foram os pontos importantes aí, ditos pelo cara, que eu nem sei o nome dele, David, né? O orçamento, ele faz a gente ter uma ideia do dinheiro para dentro e para fora, ou seja, o fluxo de caixa. Isso que eu estou pedindo para vocês colocarem aí no exercício, essa prática. Tá? Então, é uma prática bem simples, que faz com que você identifique se você tem essa habilidade de transformar os eventos que ocorrem na sua vida num fluxo de caixa. Ele falou, se precisasse ensinar aos jovens, e aí eu repito sempre, porque a audiência da turma de finanças pessoais é formada por jovens. Tá? Então, eu queria muito ter o poder de influenciar bastante vocês. Né? O que ele ensinaria? Apenas uma coisa, construir e operar esse orçamento, ou seja, manter-se nele, o que a gente está chamando aqui de execução orçamentária. E manter o superávit, ou seja, que ele fala, né,
I want that number. Eu quero aquele número. Eu preciso ter um número. O que no nosso exercício, se não me engano, era de R$ 187 de déficit. Quando a gente tem esse número, a gente tem uma ideia do esforço que a gente precisa ter para poder seguir em frente, né? E essa menina aqui, que parece que não foi falado o nome dela, ela reportou a regra dos 50, 30, 20, lembrando aqui um outro slide que eu mostrei lá para trás, né? A Júlia Mendonça, que ela indicou também, mesmo 50, 30, 20, nessas mesmas proporções que ela indicou, né? Muito parecido. E lá na apresentação eu tinha mostrado esse enquadramento dela divergindo de um outro que eu tinha encontrado. E agora encontrei um outro que falava bem próximo do que ela previu. Então, foram aí pouco mais do que 4 minutos, se não me engano. Achei que iam ser 2, mas eu acho que refletiu bastante o que eu queria. Outras notas pessoais que resultaram aí de terça-feira para agora, sobre esses assuntos de orçamento. Então, um item muito importante para quem está fazendo o orçamento, e é uma das coisas que mais me perguntam nos atendimentos quando estamos na fase de aprender a usar o orçamento, é essa categorização dos gastos. Como eu vou classificar determinado evento como alimentação, como transporte, como aluguel, condomínio, etc. Então, isso não parece ser uma coisa muito difícil, é só a gente ver qual a característica que aquele gasto ou renda tem e dar um nome. Só que essa categorização, para fins de prática orçamentária, ela não só precisa ser bem feita, né? Mas também a gente tem que seguir um princípio que na contabilidade a gente chama de consistência. Uma vez classificado um evento de uma determinada maneira, ele precisa, quando ocorrer, ser lançado daquele jeito, para que eu possa fazer uma boa comparação entre um período e outro, ou uma boa avaliação qualitativa na separação dos gastos pela categorização deles, tá? E aí, lembrando, deixa eu ver aqui se fala alguma coisa, não, é outra. Lembrando que essa categorização, ela foi sugerida com envelopes, como está aqui, o Gustavo Cerbasi, se não me engano, e por jarros, por essa jamaicana que está lá no Canadá, chamada Gale. Tá? Então, lembrando aqui, ó, na contabilidade, fazemos as diferenças dos gastos por categoria, e cada uma delas possui uma conta contábil em que fazemos lançamento. Se eu estivesse atendendo pessoas que são iniciadas em contabilidade, eu não falaria categoria, eu falaria conta. O aluno de contabilidade, o profissional da contabilidade, entenderia bem. Mas falar conta, para quem não é da área contábil, não é bom. Então, quem pensa em fazer consultoria, sempre lembra de tratar isso como categoria de gastos. Ou de rendas. As pessoas esquecem da renda. A renda tem que ser categorizada. Nas metodologias por envelope ou jarros, essa categorização é feita utilizando envelopes e jarros para cada gasto. Tá? Então, é como se fosse um envelope ou um jarro, uma conta contábil, que reflete um determinado evento. E sempre que entra um valor ali, eu tenho que ter uma data e a monta desse valor, né? O quanto esse valor significa. E aí eu vou fazendo acúmulos de ocorrências de evento na mesma categoria, na mesma conta. Então, aqui nos envelopes, eu posso ter um envelope para cada coisa. A propósito, já deve ter já aí uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, eu orientei uma pessoa a fazer isso. Isso aqui mudou a vida da pessoa. Mudou mesmo. Parece uma coisa simples, mas não é. A pessoa recebia o dinheiro, colocava nos envelopes mesmo. Ela comprou o envelope, escreveu por fora o nome do envelope, do gasto, da categoria, e só usava o que estava dentro do envelope. E aí depois eu vim descobrir esse da Gale aqui, que qual é a vantagem? É porque, olha só, eu vejo quanto dinheiro tem lá. É como se eu tivesse uma ideia do saldo daquela conta, né? Considerando um gasto ainda para fazer. Então, essa prática dos jarros é bem interessante. Eu não sei se foi ela que inventou isso, mas foi com ela que eu soube a primeira vez. Então, são duas maneiras de fazer uma categorização que, para quem é da área de contábeis,
nós fazemos isso com um sistema contábil. Então, nós usamos as contas, os razonetes, os balancetes, etc. E a gente tem uma boa ideia sobre isso daí, uma boa ideia mesmo. Tá? Mas, às vezes, a pessoa não tem essa prática da técnica contábil, então não consegue perceber isso de maneira abstraída, como é o caso de um exercício de contabilidade. Então, essa era uma das notas que eu tinha feito. A outra, falando novamente, e aí eu peguei nos dados um complemento para esse slide aí. Esse Ecker, ele tem esse livro muito famoso no mundo inteiro, O Segredo da Mente Milionária. Se não me engano, são 16 itens, se não me engano, que ele fala que a gente é pobre porque a gente pensa como pobre. Então, a ideia é mudar essa maneira de encarar o mundo, as atividades, o trabalho, a família, etc., parar de pensar como pobre e passar a pensar como rico. Então, eu fui pegar uma referência sobre orçamento, o que eu achei mais próximo? Ele estava falando do hábito do orçamento. Okay? O hábito é mais importante do que a quantidade de dinheiro. Então, é o que ele está falando aqui. Se você, daqui a pouco, tiver uma grande fortuna para gerir, você precisa ir crescendo essa fortuna e a renda, já sabendo dessa habilidade. E aí, para a gente ter uma ideia de como renda vai crescer ao longo da vida, eu fui nesses dados e olha o que eu consegui encontrar. Então, nos dados do Doutor Finanças, eu vi que a renda, ela evolui dessa maneira, da casa dos 20 até a casa dos 50. Usando a matemática financeira, eu descobri que ela cresce na ordem de 3,67% ao ano. E aí eu já vi uma ou outra referência sobre esse crescimento anual da nossa renda de 3%. E, a propósito, eu fiz um exercício uma vez com uma turma para projetar a renda da idade que se está. A turma normalmente tem 24, 25 anos. Então, dos 25 até os 70 anos, pulando de 5 em 5. Esse crescimento projetado também foi de 3%. Então, foi uma verificação bem interessante. Tá? Ninguém combinou nada, a pessoa só simplesmente falou, eu devo estar ganhando tanto aos 40, devo estar ganhando tanto aos 50. A média dessa evolução da turma toda era em torno de 3% ao ano. Então, deve ter aí um fator qualquer que realmente explique esse fenômeno dessa maneira. Então, na média, a nossa renda vai aumentar 3% ao ano, aí dos 20 aos 50. E depois, dos 50 para os 70, ela decresce, em média, 1% ao ano. Então, isso aí eu verifiquei nos dados do Doutor Finanças. Eu não pude fazer essa variação na coleta 20/4, porque lá estava por faixa de renda e não por renda. Como no Doutor Finanças a pessoa dizia qual era a renda, é 4.800, é 10 mil, é 20, é 8 mil reais, eu pude achar uma média. Lá na outra eu não consegui. Então, olha o que eu consegui na outra. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou dizer que está aqui. Isso aqui é a incidência, né, dessas faixas de renda. Do azul mais escuro até o azul mais claro, a renda vai aumentando. Né? Então, olha só, a renda mais baixa, de até R$1.000, ela decresce um pouco conforme vai aumentando a idade. O que é razoável, né? A gente vai ficando mais velho e vai ganhando mais. A gente nota bem aqui que a maioria dessa amostra ganha entre R$1.000 e R$5.000, independentemente da idade, ó. É o que mais aponta aqui. Só que também um pouco maior enquanto mais jovem. Lembrando, né, que a grande maioria desses respondentes tinha entre 20 e 30 anos. Então, é basicamente uma pesquisa com pessoas muito jovens, muito parecidas com vocês. E aqui por faixa de renda. Né? Então, de acordo com a idade, olha. E aí, valores médios, né? Crescendo aqui, ó, a renda média, vamos dizer aqui em torno de R$500, né? Que é entre 0 e 1.000. Renda média aqui na faixa dos 3. Né? Então,
pulando dos 26 anos, mais ou menos, que é essa faixa aqui, para os quase 30, eu passo de em torno de 500 por mês para 3.000, mais ou menos, né? É o que está dizendo aqui, ó. Dos 3.000 por mês para os 7.000, mais ou menos, beirando aqui os 40 anos, ó. Tipo de resposta que a gente teve. Tá? Então, infelizmente, nesse aí, como era pela internet, é meio difícil você colocar quanto você ganha. 4.800, e ter lá uma resposta dessa maneira. E a pessoa, às vezes, pode não querer muito responder. Quando você coloca num questionário para muita gente a faixa, você ganha entre 1.000 e 5.000 reais? Aqui. Então, não importa se ela ganha 1.000, se ela ganha 4.900, ela vai responder esse item. Então, é mais fácil de obter informação. Tá? Então, eu tive essa restrição nesse caso. Trouxe aqui 2 livros que estão lá nessas minhas notas, né? O Poder do Fracasso, Sarah Lewis, e como o orçamento é um processo, como foi dito sempre, né? Aí dessa leitura aqui tem lá uma questão do processo, né? Que possui início, meio e fim. Sugere engajamento. Então, o processo orçamentário tem início, meio e fim, né? A gente pode dizer aí previsão, execução e controle. Sugere engajamento. Não é uma coisa simples, né? Tem a sua complexidade, principalmente, como eu disse, para passar dos registros para o fluxo de caixa. As pessoas, que é o exercício que eu vou pedir para vocês. Eu vou dar os registros e vocês vão devolver o fluxo de caixa. Quem não tem essa prática vai ver como é difícil, muito difícil. Engajamento perene. Isso aconteceu comigo. Uma vez que eu entrei no esquema do orçamento, eu nunca mais abandonei esse procedimento. Então, ela sugere lá, é a compreensão dos ritmos e estações. E aí eu transportei esses ritmos e estações como um dos propósitos do mês típico, né? Eu tenho que entender bem o que está acontecendo. Então, esse entendimento do que está acontecendo vem no mês típico, que é, pelo método, 3 meses em média. Então, essa referência está nesse livro. Ele não é um livro de finanças pessoais. Eu dei uma forçada de barra para encontrar alguma coisa que pudesse ligar ao orçamento. Então, como ela falava lá sobre um processo, e nós temos aqui um processo orçamentário, eu trouxe para cá. Quer dizer, está nas minhas notas, eu trouxe para cá. E sempre que eu cito Gustavo Cerbasi, esse segundo livro, Gustavo Cerbasi é um dos melhores autores nacionais em finanças pessoais. Tá? Então, ele tem lá o livro Como Organizar a Sua Vida Financeira e faz uma referência ao orçamento. Então, a essência do planejar, lembrando que o orçamento tem as fases, e a primeira fase é do planejamento. Envolve desejar algo, estudar os caminhos para viabilizar seus desejos. Eu lembro que o professor Simval, deve estar aí presente, ele falou sobre essa disciplina, que ele lecionava isoladamente, a gente não sabia do trabalho um do outro. A tarefa que ele dava para os alunos é, primeiro exercício, quais são seus sonhos na vida? Segundo exercício, como é que você vai pagar isso? Né? E aí, esse como você vai pagar isso, envolvia a elaboração, indiretamente, de um orçamento, tendo em vista que você está numa idade tal e você vai para uma outra idade tal. Como é que você vai viabilizar esse seu desejo? Escolher o melhor deles e agir, ou seja, percorrer um caminho parecido com o que foi planejado. E aqui eu queria lembrar do parecido. Trabalhar com orçamento não é estar em cima de um trilho. É mais uma trilha do que um trilho. É mais ou menos para lá que eu tenho que ir. E, com base nas variações favoráveis e desfavoráveis, eu tenho uma condição de, à medida em que esse parecido não for muito do jeito que eu planejei, eu ir fazendo os ajustes. Então, a prática orçamentária, ela está basicamente sentada em cima do controle. Então, eu preciso saber exercer o controle, que é fazer essa comparação entre planejamento e execução, que é isso aqui. O planejamento não é garantia de alcançar o sucesso. A ação sem planejamento pode levá-lo a dar mais voltas do que gostaria. Eu tenho uma foto que eu coloquei no Instagram, se não me engano, de uma pessoa pulando em cima de uma piscina de plástico bem pequenininha, né? Então,
ele está planejando saltar de cima de uma cadeira para entrar numa piscina de criança. Vai dar errado. Então, eu preciso planejar as ações. No caso, essa pessoa adulta não pode mergulhar de cima de uma cadeira dentro de uma piscina. Está claro que vai acontecer alguma coisa errada. Então, alguns exemplos a gente pode ver no orçamento. Eu amo Porsche, né? O carro Porsche, mas eu não posso ter um Porsche. Então, se eu comprar um carro Porsche, ou uma Ferrari, ou uma Lamborghini, eu vou fazer merda. Eu vou arrebentar com a boca do balão, digamos assim. Então, eu preciso adequar, fazer um planejamento de modo que eu possa agir dentro dele. Eu vi essa postagem aqui, achei interessante também, em função das pesquisas que eu faço, muito material está em inglês, eu não consigo encontrar, às vezes, o equivalente em português. Tá? Então, eu vi esse guia de finanças pessoais aqui, onde tem esses pontos básicos da orçamentação, né? Então, ele sugere que esse enquadramento de gastos aqui que ele está sugerindo é apenas uma sugestão. Não necessariamente você precise seguir, mas eu já deixei claro aqui também que, da mesma maneira que 50, 30, 20, que eu mostrei ainda agora, que já tinha sido mostrado anteriormente, essa distinção que está aqui ao lado, se você somar vai dar 10%, eu também não aprovaria muito. Tá? Até porque ele está falando aqui, ó, você pode ser diferente. Então, você previu 10% para vestuário, mas com o tempo você vai ver que vai ser 8%, ou vai ser 12%, ou vai ser 15%. Então, eu não vejo muito sentido disso, porque provavelmente vai ser diferente disso. Né? O que eu acho interessante é deixar as coisas correrem e depois você fazer uma avaliação para saber qual o seu perfil que ele vai mostrar, e aí você ajustar o seu perfil em função do que você quer. Eu acho mais prático. Mas está aqui, né, ele sugere 20% para aumento de patrimônio líquido, lembrando que isso foi falado ali atrás também ainda agora, né, 20% para ou pagar dívidas ou para juntar dinheiro, 10% para vestuário, 10% para transporte, 5% para seguros de carro, olha só, 15% alimentação e 40% domicílios e utilidades. Lembra que para gastar dentro da casa, né, para viver, os outros lá, a regra 50, 20, 30 indicam 50%. É uma porcentagem próxima. Então, está aí mais uma dica de uma nota que eu fiz. Bom, vamos falar agora sobre a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? Fazer o fluxo de caixa do exemplo da apresentação do dia 6 de abril, terça-feira passada. Enviar até amanhã, dia 9. Então, já vai terminar a aula daqui a pouco, já começa vai lá no e-mail, vê lá o exercício e já começa a fazer. Tá? É bem interessante. Se você tem prática disso, né, normalmente a galera de contábeis vai ter, você vai ver que é muito simples, né? Eliminar as transferências de recursos entre um meio de pagamento e outro. Isso é algo simples que um contador sabe fazer, mas talvez não tendo essa prática dessa contabilidade pessoal, de como transformar o evento em uma ocorrência para ser registrado numa conta, numa categoria, né? Isso pode ser uma coisa bem difícil. Então, estou dando prazo até amanhã para enviar. Tá? Bom, é isso daqui. Ó. Seguiu hoje pelo e-mail, um pouco antes da aula. Tá? Eu mandei esse slide aqui para você. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um fluxo para o caixa, um fluxo para a conta corrente, um fluxo para a poupança e um fluxo para o cartão de crédito. Depois você vai juntar os 4 fluxos num só. Tá? Então, o próximo slide eu vou trocar. Esse daqui da resposta que estava errado vai vir para cá e esse vai para lá. Professor, tem uma Pronto? informação aí de transferência para poupança que está sem valor. Peraí. 10/9. Aí Aonde? no meio. Em cima aí. 10/9. Transferência para poupança. Olha só. Tá bom. Vou ter que ver lá. Olha como é que está errado mesmo, né?
Ah, não, vamos assumir aqui. Pronto, já sei o que eu vou fazer. É esse 100 aqui, ó. Tá? Mas está errado, realmente deveria ter aqui. Valeu pela dica, tá? Mas está aqui, ó, o dinheiro saiu da conta corrente e entrou na poupança. Tá? Mas muito bem lembrado, isso aí tem que ajustar também. Tá? Se puder, pessoal, então já anota aí, por favor, tá? Na conta corrente do dia 9, a transferência para a poupança são esses R$100 aqui. Então, ele saiu da conta corrente 100 aqui. Valeu. Então, lembrando que o slide que eu mostrei tem esse erro aqui, ó. Aí eu falei, bom, eu vou refazer isso daí para consertar o slide. E nesse meu exercício de refazer, eu achei interessante passar isso daí de tarefa para a turma. Então, é uma tarefa que conta ponto para avaliação e também vai avaliar se você faria esse exercício, que eu considero ele razoavelmente simples, de transformação de anotações em fluxo de caixa. Tá? Então, o que eu vou precisar? Ah, não, está lá no e-mail. Eu preciso que você identifique de onde o dinheiro veio, que são as origens de recurso, para onde o dinheiro foi, que são as aplicações. Então, recebeu tanto, gastou tanto. E se sobrou ou faltou dinheiro, se teve superávit ou déficit. Tá? Então, você monta uma demonstraçãozinha parecida com essa daqui e me envia, por favor. Vai ser só a resposta, não precisa mostrar o que você fez, não. No processo de fazer, identifica se você não entendeu como faz, que aí eu acredito que eu tenha condições de fazer disso uma aula para a gente brincar com isso daí e aprender um pouco mais. Então, já está lá no teu e-mail. Então, da mesma maneira que a gente vai ter, eu vou pedir várias tarefas quando eu acabar de falar tudo. Tá? Então, sobre endividamento eu já falei que eu ia pedir, e agora aqui sobre o orçamento. Eu vou querer obter informação sobre orçamento. Então, essa informação pode vir através de relatos que você tenha, né? Você entrevista pessoas e manda a entrevista para mim. A gente pode ter dados para correlação, como esses que eu mostrei, né? A gente correlacionar a idade com estado civil, com renda, com dívida, com patrimônio líquido, etc. Suporte de literatura, então você pode encontrar um determinado texto científico ou não, que suporte coisas que a gente fala. Por exemplo, eu disse aqui na minha apresentação que o orçamento é importante. E agora, como se eu tivesse um suporte, não de literatura, mas de um vídeo, de uma outra pessoa, independentemente de mim, que fala praticamente o que eu disse, que o orçamento é realmente muito importante. Então, numa apresentação de um estudo científico, esse suporte que a literatura dá, ele é muito importante para que você tire dos seus ombros a responsabilidade sobre aquela informação. Segundo fulano de tal, segundo fulano de tal, segundo fulano de tal. Então, isso até não deixa de ser um exercício de como fazer um trabalho científico. Né? Então, na medida em que eu for juntando esses dados, em algum momento, eu vou fazer material acadêmico aqui, não só para as aulas, mas para a publicação, com base nisso tudo que a gente vai juntando. Notícias da grande mídia também, que não são muito boas para fins científicos, mas por que não dizer, né? Então, às vezes, eu posso pegar uma reportagem sobre renegociação de dívidas, ou de prática orçamentária, ou de sucesso com finanças, etc. E também fontes alternativas. Arte, religião, etc. Lembrando aí, né, na terça-feira a gente falou sobre isso. Eu peguei 2 partes de letras de música de autores que eu conhecia, que falavam alguma coisa sobre o fato de fazer planos, que eram oh meu Deus, John Lennon e o outro eu esqueci agora. Então, usar... Cat Stevens, isso, obrigado. Então, e por que isso veio, né, para a minha vida? Porque são músicas que eu conheço, mas em função de eu estar com meu filho pequeno aqui, são músicas que eu tenho ouvido para refletir sobre o meu relacionamento com ele. E aí, passando lá a letra, eu falei, pô, eu vou jogar isso lá para as minhas notas. Então,
por que não ver isso daí? Será que, por exemplo, a Bíblia tem coisas que possam suportar essas ideias? O livro de... Ai, meu Deus. Ficar velho é foda. O livro de Provérbios, da Bíblia, é um bom livro que tem referências sobre finanças pessoais. Então, pode ser uma ideia para quem quiser fazer. Eu já vi livros sobre o Islã. O Islã, por exemplo, não gosta da incorporação de juros. Então, a próxima aula, que vai falar sobre investimento, é algo que, a meu ver, para o Islã é uma coisa muito ruim. Então, já entrevistei uma menina também que falou sobre a religião dela. A destinação para a entidade dessa pessoa é a primeira coisa que se faz. Então, não há qualquer outro gasto antes de destinar o dinheiro para a religião. Então, tem muitas coisas que podem estar atreladas a isso que têm impactos profundos nas nossas finanças. E por que não investigar isso? Por exemplo, um aluno meu fez uma monografia identificando com fatos do imposto de renda que quem declarava ser espírita kardecista tinha maior renda e maior patrimônio líquido. Achei uma ideia interessante. Bom, uma palhazinha aí do nosso próximo ponto, né? Poupança e investimento. Então, qual é a ideia? Eliminar a dívida, fazer o orçamento, juntar dinheiro, gastar até morrer. Tá? Então, são esses 4 passos que esse método de atendimento do Doutor Finanças pretende mostrar. Ao longo do tempo, eu estou tentando obter informação técnica, referência bibliográfica, dados empíricos, para suportar o que eu estou falando. Então, em algum momento, esse método de atendimento, com base em tantas verificações que eu tenho feito nas apresentações, no próprio atendimento e aqui com vocês, isso provavelmente vai virar um livro aí qualquer hora. Então, pessoas, chegamos ao fim. Eu acredito que eu tenha falado quase tudo o que eu tenho de anotação para vocês aí sobre orçamento. Claro que eu não devo ter coberto tudo que eu poderia, mas eu acho que eu me esforcei bem. Então, aqui a questão do valor, que era 100, a gente já tinha falado lá. Meu e-mail, vai seguir aí, Gustavo. contabilnet@hotmail.com. É bem fácil de gravar, né? Contábil de contabilidade, net de internet. Foi quando eu soube o que era a Receita Net, que a Receita criou. Então, contabilnet@hotmail.com. Professor Simval, alguma consideração? Sim. Por favor. Pegando o gancho que você falou em um determinado momento, que se você fosse falar sobre finanças pessoais, um único tema seria o orçamento, pegando esse gancho, e depois a gente conversa sobre o desdobramento disso, eu concordo plenamente que a base desse processo de finanças pessoais, ela reside no orçamento. O orçamento é a espinha dorsal. E também pegando o gancho nessa palavra mágica que você falou e que eu falo o tempo todo, que é processo, né? Finanças pessoais é um processo. É um processo que nós temos que desenvolver durante a vida toda, ao longo da existência. Então, porque finanças pessoais ela está dentro do nosso processo de educação. Ou então a gente vai viver no meio do mato sozinho. Vai ser um eremita. Porque nós vivemos dentro de um sistema, esse sistema, a forma da gente viver em sociedade foi essa, nós já nascemos, caímos de paraquedas num sistema pronto, dificilmente a gente consegue sair desse sistema. Então, e nesse sistema é um sistema econômico. Se a gente está dentro de um sistema econômico, que o nosso trabalho é trocado por uma remuneração, e nós temos que aprender a lidar com esta remuneração ao longo da vida, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, neste momento, ajudando a um amigo que tem um
uma oficina de automóveis, e ele contraiu o Covid e foi parar no CTI e não tinha ninguém para tocar a oficina. Aí eu me meti lá na oficina dele e falei, pô, tem que ter algum herdeiro dele aqui, ou a mulher dele, para assumir essa parte de dar uma direção ao negócio, né? Aí veio o filho dele, que é uma pessoa formada pelo IME, e nós dois juntos lá pusemos lá desenvolvemos lá planilhas, enfim, nós trabalhamos em cima do orçamento do negócio dele, onde ele embaralhava a vida pessoal dele com o negócio que ele tinha. E nós chegamos à conclusão que era inviável. O negócio dele, ele só estava postergando a dívida. Estava completamente endividado e nós agora tomamos, junto com ele, medidas de saneamento do negócio para ele entender o que tem que separar, o que é a empresa e o que é a casa dele. São duas coisas completamente distintas, né? Chegamos à conclusão que ele estava ganhando apenas R$300 por mês a mais do que o sujeito que tinha o maior salário da empresa, que era um funcionário muito bom e que ganha R$2.500 por mês. Então, ele estava ganhando só R$300 a mais do que o funcionário dele. Então, é muito mais negócio ser empregado do que você tomar conta daquela confusão o dia inteiro, e é o último sempre a sair, o primeiro sempre a chegar, carrega um monte de responsabilidade nas costas, né? Ele consertava carros caros, que se alguém quebrar um para-brisa de uma Mercedes daquela, ele ia ter que pagar, e o empregado dele não, né? Então, se a gente não tiver orçamento, né, tanto se o sujeito tem um pequeno negócio, tem que ter o orçamento, se o sujeito tiver a sua vida pessoal, a sua vida privada, tem que ser trabalhado um orçamento para você poder se orientar, né? Então, só que finanças pessoais não é só isso, né? Finanças pessoais, ela está ligada. Eu queria depois ver se a gente desenvolvia isso fazendo uma analogia com o corpo humano, né? Colocando o orçamento na espinha dorsal, mas o cérebro da gente que é o comandante desse processo. Então, quando você falou que no instante que você passou a fazer o orçamento, na verdade, você se disciplinou, né? Então, é um processo de disciplina, né? Nós temos que ter uma autodisciplina para fazer o orçamento, né? A gente tem que entender como é que é estar na vida, porque nos é apresentado, né? É como se a gente estivesse passando num shopping cheio de vitrines de lojas diferentes, e a gente é exposto àquele monte de ofertas que tem ali, e se você não tiver discernimento, não tiver bom senso, se você não tiver disciplina, você acaba embarcando em tudo, né? As lojas, então, são muito engraçadas. Eu gosto muito, como eu gosto de relógio, eu paro na frente de relojoaria. Aí eu fico na frente, sai correndo sempre uma menina lá de dentro, né? Já com um folder da loja, dos relógios que estão em oferta, e sempre tentando me seduzir para levar para dentro da loja e dizendo que eu posso comprar em 4, 5, 10, 20, 40 vezes o relógio, né? E as pessoas assim que acabam se envolvendo naquele clima ali de sedução e acabam comprando o relógio. O relógio do camelô marca a mesma hora que um relógio de R$40 mil, né? Então, se a gente não... Ou seja, a cabeça da gente é que vai comandar o processo. Você entender como é que faz o orçamento, no começo parece complicado, mas depois você vê que fazendo você adquire o hábito e daqui a pouco você tira de letra. Depois, você tem que ter uma autodisciplina. Se você não tiver a autodisciplina, você faz até o orçamento 2, 3 meses, depois chuta o orçamento para o alto e vai para o shopping gastar o dinheiro. E aí fica endividado tudo novamente, começa tudo a estacar zero, né? Então, depois a gente conversa sobre isso, que eu acho que a gente pode desenvolver, né, desdobramentos disso. Na hora que você vai falando aqui, começa a surgir um monte de imagens na minha cabeça e dá para a gente trabalhar isso legal. Senhores, boa noite. Eu vou ficar por aqui porque eu vou entrar lá agora de orientação de monografia.
Eu tenho só um comentário, professor, rapidinho, antes da galera sair. Bem, em cima do que você acabou de falar, quando você falou sobre o saneamento para o empreendimento, né, que você está fazendo um orçamento, eu queria só lembrar do vídeo, né, o cara lá falou, você precisa ter o número, né, quando você descobriu lá os R$300, ou como esse exercício que eu indiquei aí, aponta um déficit de 187. Então, basicamente, todo o curso de contabilidade é para encontrar o número. Então, depende, né? Você quer o lucro, você quer o ativo, você quer o passivo, patrimônio líquido, valor da ação, etc. Então, o contador ele aprende a entender esses fluxos de recursos, sejam financeiros ou econômicos, para determinar esses números, né? Ter esses conhecimentos faz com que a gente vá ao shopping e não compre. Então, só lembrando, hoje, quando eu fui dei uma passada pelo shopping, quase comprei um sorvete de R$12. Aí falei assim, bom, o meu orçamento está me lembrando que eu não posso comprar esse sorvete. Então, estou vivendo essa experiência com algumas restrições, justamente porque esse orçamento está me dizendo que estou atravessando, acredito que a maioria de nós estamos atravessando aí alguns tempos difíceis. Lembrar de um texto chamado Passeio Socrático, né, Socrático de Sócrates, o que diria Sócrates se visitasse um shopping hoje. Então, a conclusão desse texto é chegar lá no final e falar assim, filosoficamente, nossa, quantas coisas existem de que eu não preciso, né? Então, se a gente tiver uma presença de espírito de modo que possa atravessar um shopping e perceber a quantidade de ofertas que eu posso simplesmente não querer, então seria realmente abrir mão, assim, como esse pequeno exercício que eu fiz hoje, poxa, eu estava realmente a fim de tomar um sorvete, mas R$12 eu achei caro. Aí eu falei, não vou tomar um sorvete. Então, abrir mão desse consumo, ou postergar o consumo, como o teste de Marshmallow já explicou aí em alguns experimentos, isso é muito importante, e o orçamento ajuda a tomar esse tipo de decisão. Tá? O professor falou do relógio, tem um livro muito engraçado chamado Guia do Pão Duro. O Guia do Pão Duro é um guia para uma pessoa que encontra motivos para economizar dinheiro das maneiras mais bizarras. E aí, uma das maneiras de se economizar dinheiro é justamente não ter relógio, porque hoje em dia a gente vive num tempo em que saber hora é uma coisa muito simples. O exemplo do livro é o celular. Então, se a gente anda com o celular o tempo inteiro, para saber hora, eu não preciso de relógio, né? Mas, provavelmente, alguém aí, já da idade do professor Simbal ou da minha, né, provavelmente pensa no relógio não necessariamente e tão somente para saber horas, né? Para mim, ter um relógio é uma peça de roupa. Então, eu, por exemplo, gosto muito de relógio. Então, essa dica do Guia do Pão Duro, de abrir mão de ter um relógio por causa do celular, apenas para saber hora, não vale muito, né? Tem o seu valor, mas não vale muito. É que nem o Fernão Capelo Gaivota, um livro já bem antigo, lá da minha época, ele sugere... o Fernão Capelo era uma gaivota que voava não para caçar comida, como as outras gaivotas, mas ele voava porque ele gostava de voar, né? Então, assim, não necessariamente o relógio é simplesmente para informar a hora. Mas eu acho até interessante, se tiver uma curiosidade, Guia do Pão Duro é um livro bem fininho, bem interessante, tem coisas muito engraçadas lá. Fala muito também sobre relacionamento, né? Quem paga o quê durante o relacionamento. Então, o Guia do Pão Duro, quem estiver namorando essa pessoa, ou casado com ela, ou com ele, vai sofrer, caso você tenha um parceiro ou parceira que seja pão duro. Pessoal, são 8h em ponto, eu agradeço muito a presença de vocês, queria só lembrar que nós temos nosso canal lá do YouTube, Finanças Pessoais UFRJ, aguardando sugestões de vocês podem fazer o vídeo para colocar lá, ou sugerir que eu providencie, tá? E é sempre uma alegria muito grande estar podendo aqui conversar com vocês sobre finanças pessoais. Até terça-feira, se Deus quiser. Boa noite para todo mundo.